Oi, biologuinhas, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim trazer mais uma videoaula universitária pra vocês. E eu queria dizer que tá acabando, o semestre tá acabando. Graças a Deus, gente, eu não aguento mais, tô um pouco cansada. Desculpem minha voz, tô um pouco fanha, mas eu tô um pouco doente, né? Esfriou e com isso a tia aqui fica doente. Mas hoje a gente vai falar de zoologia dos vertebrados. Finalmente eu vim trazer um vídeo de zoologia dos vertebrados antes da prova, que geralmente eu trago depois da prova e acabo não ajudando ninguém na minha sala. Mas enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anfíbios. Então, antes da gente começar realmente a falar sobre os anfíbios, características mais específicas, a gente tem que entender o nome, né? Por que chama anfíbio? Anfíbio, se a gente for traduzir, assim, né, com adaptações, obviamente, significa vida dupla. E tem esse significado basicamente pelo motivo que a gente conhece também os anfíbios. Por ter a fase, né, larval, que é um girino, e a fase dele, que a gente pode chamar de uma fase terrestre, que é quando ele é um indivíduo adulto. Eles são animais tetrápodes, anaminiotas e ectotérmicos. Então, como a gente já tinha falado, eles ficam, né, passam parte da vida no ambiente terrestre. E eles são os primeiros vertebrados a conquistarem o ambiente terrestre. Então é um marco muito importante. Só que, pra gente passar de um animal que era aquático para um animal terrestre, a gente precisa de algumas adaptações. Os anfíbios, eles apresentam um maior número de ossos, membros articulados e um maior número e concentração de músculos para sustentar o corpo mesmo. A pele dos anfíbios funciona como órgão acessório à respiração. Né? Detalhe básico, é acessório. Os anfíbios não respiram somente pela pele. Muita gente acha que eles respiram pela pele e acabou. Não, a gente vai ver que tem 4 tipos. Uma delas é a cutânea ou tegumentar, né, que é pela pele, mas a gente tem outros tipos e a cutânea é acessória. O corpo desses animais, né, mais precisamente a epiderme, apresenta muitas glândulas mucosas, que vai ajudar o animal a evitar a perda d'água excessiva por evapotranspiração e tudo mais. E também a gente vai ver outras funções ali ao longo do conteúdo que a gente for falando. A gente tem 3 ordens principais de anfíbios, sendo elas caudata ou urodela, que é constituído pelas salamandras, que a gente vai falar rapidinho. Salamandras, elas têm cauda bem desenvolvida, 2 pares de pata na maioria, apresentam uma pedomorfose amplamente distribuída, com retenção de brânquias externas em alguns adultos, apresentam padrões de dentição larval, ausência de pálpebras e retenção da linha lateral que a gente viu nos peixes, né? A fecundação das salamandras é interna, os machos não têm órgão copulatório. Você vai falar, Isabela, como que a fecundação é interna se não tem órgão copulatório? Os machos, eles deixam no substrato o espermatóforo, que é um saquinho, digamos assim, um saquinho cheio de espermatozoide. E aí a fêmea vem e pega isso, tá? Então por isso que a fecundação é interna. Aí a gente tem a ordem Gymnophiona, que é a ordem das cecílias. As cecílias apresentam um corpo cilíndrico, ausência de patas, vivem enterrados em galerias, então o olho não é desenvolvido, é bem, assim, padrão de animais que são enterrados em galerias. Se alimentam de insetos, os machos apresentam um órgão copulatório que chama falodeu e podem ter estratégia tanto ovípara quanto vivípara. Tá? Então, já que eu tenho órgão copulatório, a gente tem a fecundação interna. Agora, a ordem que é mais importante, que a gente mais conhece, na verdade, né, mais importante, é a ordem Anura, que é dos sapos, rãs e pererecas. Quando a gente fala de anfíbio, só vem isso na nossa cabeça. Geralmente só vem isso na nossa cabeça, né, pelo menos na minha. E os sapos, rãs e pererecas, eles não apresentam cauda na fase adulta. Eles são carnívoros, em maioria realizam fecundação externa e eles são dependentes da água porque o estágio larval deles depende da água, né? Então, para reproduzir, eles precisam que o ambiente esteja favorecendo isso, esteja com, sei lá, uma abundância de água. E aí a gente tem quais as diferenças, né? Qual a diferença, Isabela, entre sapo, rã e perereca? Quando eu olho, como que eu vou conseguir distinguir? Os sapos, eles são considerados anuros terrestres. Então ele tem um corpo robusto, a pele rugosa, eles dão saltos curtos e lentos. E a membrana interdigital, que fica entre os dedos, digamos assim, é pouco desenvolvida. Depois a gente tem as rãs, que são tidas como anuros aquáticos. O corpo tem um formato fusiforme, é achatado dorso ventralmente. As rãs apresentam amplas membranas interdigitais, então a membrana delas é bem desenvolvida.
A pele é lisa e realizam saltos longos. E as pererecas são tidas como anuros arborícolas. Então, apresentam olhos grandes, pele lisa, coloração variada, cintura pélvica delgada, grande capacidade de salto e dedos com discos adesivos. Então, por isso que consegue ficar paradinho. A gente fala que é ventosa, mas na verdade não é ventosa, são discos adesivos. Agora sim, a gente vai entrar no aspecto mais amplo. Então vamos lá, tegumento. Os anfíbios apresentam pele lisa, permeável e mucosa, que é muito importante, porque as glândulas mucosas, elas vão garantir proteção contra dessecação, regulação hídrica para evitar a perda por evapotranspiração, proteção contra choques mecânicos e também auxilia nos mecanismos respiratórios. Então, a respiração tegumentar ou cutânea é acessória. A gente vai falar mais sobre isso lá no sistema respiratório, mas já estou dando uma entrada. Apresentam glândulas de veneno ou glândulas serosas, que é basicamente para defesa, e é uma defesa química, né? Porque é uma toxina, é uma molécula. E é contra predador, fungo, bactéria. E essas toxinas, elas podem simplesmente só causar uma irritação ou até mesmo levar à morte. Apresentam também glândulas hedônicas, que são utilizadas para atração sexual ou até mesmo para repelir predadores. A coloração dos anfíbios é definida por cromatóforos, que estão na pele do animal. E a gente tem 3 situações diferentes. Eles podem utilizar a coloração para fazer camuflagem, que basicamente é ser confundido com o meio, para fazer mimetismo, que é ser parecido com algum animal que seja nocivo, ou pode também ter uma coloração aposemática, que é uma coloração de advertência, que quer dizer basicamente que tem uma toxina ali muito forte, melhor você não colocar a mão. Então todos os animais que a gente vê que tem muito frufruzinho, que é muito, nossa, coloridão e tal, é melhor manter distância, porque isso é coloração aposemática, indica pra você alerta, tipo, advertência, ó, não encosta. Agora, sistema circulatório, o coração, ele tem 2 aurículas e um ventrículo. Essa circulação é dupla e tem presença de um septo intra-auricular, que separa a entrada de sangue venoso e a saída de sangue arterial. O sangue venoso é diluído no sangue arterial, então esses animais, eles não têm tanto aproveitamento da oxigenação do sangue. Sistema respiratório agora, o ar entra geralmente pelas narinas, a gente tem também a passagem do ar pelas coanas, que vai direto para os sacos vocais. Eles apresentam 4 tipos de respiração, como eu disse pra vocês. A pulmonar, que geralmente é encontrada na fase adulta. A branquial, que geralmente é encontrada na fase larval. A cutânea, ou tegumentar, que é pela pele. E a bucofaríngea. Esse sistema digestório, eles são carnívoros. Apresentam uma língua bastante desenvolvida nas espécies terrestres. Então tem muco nessa língua e toda vez que o animal projeta a língua pra fora, ele consegue meio que pegar a presa, enfim, o que ele quiser comer, porque gruda o alimento na língua dele e ele puxa a língua de volta pra dentro. Eles têm glândulas intermaxilares que ajudam na deglutição do alimento. E o esôfago é curto, o estômago é globoso. A gente já tem uma diferenciação aí, é o primeiro grupo que tem uma diferenciação entre intestino fino e grosso. E a gente tem também a cloaca no final. Os adultos são carnívoros, né? Os girinos, que é a fase larval, são herbívoros, planctônicos, detritívoros. E em alguns casos podem ser carnívoros. Agora falando um pouquinho de sistema excretor, eles apresentam um par de rins mesonéfros e excretam ureia. Os anfíbios aquáticos apresentam rins com grandes corpúsculos renais para poder eliminar o excesso de água, para não diluir tanto o líquido corpóreo dele. Então a gente tem uma urina bem diluída. Já os anfíbios terrestres têm rins com pequenos corpúsculos renais, o que faz reter água e a urina sai mais concentrada. A reprodução desses animais basicamente se dá obviamente pela fêmea e pelo macho, mas assim, a fêmea tem ovários e ovidutos pares. A gente tem dentro da fêmea um local que a gente fala que é uma projeção do oviduto, que é chamado ovissaco, que armazena temporariamente os óvulos. A maioria é ovípara, os machos apresentam testículos pares, não tem órgão copulatório. Que eu tô falando aqui mais de anuro, tá, gente? A gente tem o órgão copulatório lá na cecília, mas aqui nos anuros não temos. Os machos, eles têm saco vocal, e somente os machos têm saco vocal.
Quer dizer que somente os machos cantam? Não, a gente vai ver mais pra frente que a fêmea tem algumas situações que ela canta, mas ela não tem a presença do saco vocal. Ela canta porque vibra a corda vocal dela e é uma coisa diferente do saco vocal, tá? Mas guardem essa informação. O macho tem saco vocal e utiliza isso na reprodução. A reprodução, ela pode ser de dois tipos, explosiva ou prolongada. A explosiva é basicamente quando eu tenho grandes períodos de chuva. Falei pra vocês anteriormente que esses animais dependem da água para se reproduzir, porque a fase larval desses animais, né, a prole, fica na água. Então eles só vão se reproduzir se eu tenho bastante água disponível. Então quando eu tenho grandes períodos de chuva, esses animais saem, se reproduzem, colocam a prole, né, os ovos, as larvas, tudo lá na água. Já a reprodução prolongada, ou também sazonal, pode ser conhecida das duas formas, é por estação. Então a gente tem estações do ano que chovem mais, enfim, e aí os anfíbios utilizam isso para conseguir demarcar um período reprodutivo. Geralmente dura de 3 a 8 meses, e aí o macho constrói, estabelece um território e fica cantando para atrair as fêmeas, tá bom? A metamorfose do girino para a fase jovem, adulta, precisa de várias mudanças, né? Quando a gente pega uma foto, por exemplo, de um girino, a gente vê que ele tem uma cauda, e aí ele precisa perder essa cauda, e ele perde como? Ele reabsorve essa cauda, depois a gente vai ter o desenvolvimento das patas, porque é um animal tetrápode. Enfim, todas essas mudanças são bem bruscas, mas precisam acontecer para ele passar de uma fase para outra. O processo de desenvolvimento desses animais, ele tem muitas fases, muitas mesmo. Agora, o último tópico que a gente vai falar hoje é vocalização. Vocalização para os anfíbios é uma comunicação intraespecífica, então dentro da espécie eu vou me comunicar. E a gente pode se comunicar, a gente não, e eles podem se comunicar por 4 tipos de canto. Canto de anúncio, que é para atração sexual. Canto de território, que informa os machos vizinhos que aquele macho já ocupou o território. Canto de disjunção é quando o macho entra em amplexo com outro macho. Amplexo basicamente é a posição de reprodução, então é o macho em cima da fêmea. Quando eu tenho um macho em cima de um macho, eles fazem o canto de disjunção para separar, tipo, a gente não vai conseguir reproduzir, separa. E a gente tem o canto de briga, que é entre dois machos, geralmente durante combates físicos, tá? E aí, como eu tinha falado pra vocês, em alguns casos as fêmeas também podem produzir som, só que daí, basicamente, acontece quando o ar dos pulmões é forçado através de cordas vocais, e aí faz a corda vocal vibrar e elas emitem som. Tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa ser tão falha com zoologia, mas eu não tava dando conta das matérias esse semestre e dando conta, assim, trazer vídeos. As minhas notas tá tudo ok, tá tudo certo, graças a Deus. Mas eu prometo que no próximo semestre vai ser tudo mais organizadinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra mim aqui embaixo, que ajuda muito, muito, muito. E não se esqueça de visitar meu blog que tá aqui embaixo, por favor, por favor. A gente tá quase chegando a 80 mil views. E 80 mil me faz pensar que tá próximo de 100 mil views. Que, cara, 100 mil views pra mim é a coisa assim, o maior presente que eu vou ganhar da minha vida, tenho certeza. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez falando isso, um beijo e até o próximo.